Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Hoje, numa entrevista com o jornalista Marcelo Marreta, ele me fez uma pergunta que ainda não tinha me feito. Se não estava existindo um Estado paralelo no Brasil. E aí, lá no Ministério da Marinha, também me foi repetida a mesma pergunta. Eu fiquei feliz porque isso aí me diz que estão começando a usar o cérebro, principalmente nessa área da comunicação e do direito. Então, eu resolvi esclarecer em termos de nação. Estamos, sim, com um Estado paralelo. Um Estado paralelo que definiu-se no dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo tomou posse na presidência da República, me instituindo para resumi-lo no exercício do cargo. Esse Estado paralelo começou no dia 1º de janeiro de 2015, quando Dilma Rousseff e Michel Temer, pelo assalto ao poder feito pelo Foro de São Paulo, com as organizações terroristas que o integram, o Instituto Lula, José Dias Toffoli e a Procuradoria-Geral Eleitoral, colocaram os meliantes como presidente e vice-presidente da República pelo pleito realizado com dinheiro roubado da Petrobras, da Eletrobras, BNDES, Nuclebras, cofres públicos e do povo, e com o qual fabricaram nas urnas eletrônicas o mandato para Dilma Rousseff. E no dia 31 de agosto de 2016, o refabricaram na Câmara com o Senado e o Supremo Tribunal Federal para Michel Temer. Foi um atentado terrorista contra a Constituição. Eles entenderam que estamos naqueles tempos da República das Bananas, que era considerado o terceiro mundo, em que a nação escrevia uma Constituição, mas quem mandava depois eram as oligarquias do poder, eram os grupos econômicos, enfim, a baderna organizada do terceiro mundo. Isto se acabou no Brasil com a promulgação da Constituição em 1988. Constituição que eu, cumprindo missão militar, ajudei a escrever. E dentro dela, sou responsável pelos mecanismos que hoje estamos usando para salvar a nação, recuperando a pátria. Então, no dia em que o povo, em reunião constituinte, assumiu a presidência da República, definiu-se o Estado paralelo da bandidagem oligárquica
comunista, terrorista, que assaltou o poder. Então, Estado paralelo, que dia 19 de fevereiro, eu instaurei a ação do povo sobre ele perante a Superintendência da Polícia Federal. Está aqui o expediente, já autuado, e o superintendente tem 3 dias para determinar as providências aqui instituídas a ele. A primeira providência é a instalação de um persecutório institucional de Estado, em se tratando de um Estado paralelo, e nós não querendo acabar com ele através de força armada, nós temos de continuar nos valendo do foro de soberania, para que, a hora que as forças armadas tiverem de sair a campo, elas saiam cumprindo determinação do povo através do foro de soberania perante a Corte Constituinte, em que a Constituição institui o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Militar. O Supremo Tribunal Federal está em situação de suspeição pelo expediente que está lá com a ministra Carmen Lúcia, para ela se pronunciar a respeito, não se pronunciou ainda, em que nós estamos acusando o Supremo Tribunal Federal de um antro, de bandidos escondidos atrás da toga, que vieram dando proteção à bandidagem no poder, para que ela transformasse o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos na tirania oligárquica, comunista, terrorista, fundamentalista, corporativa de bandidos. Esse é o regime que substitui o Estado democrático de direito. Nesse regime, a bandidagem do poder move o roubo do país, o massacre da nação, a destruição da pátria pelo crime organizado no governo, operado por gangues políticas e gerido por corporações quadrilheiras. Entre essas corporações quadrilheiras, inclui-se os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque no momento em que eles receberam Luiz Edson Fachin, nomeado por Dilma Havana Rousseff, bandida terrorista, assaltante do poder através do Foro de São Paulo, eles já decaíram da condição de Corte Suprema, ou Corte Constituinte. E não pararam aí. Receberam depois Alexandre Moraes, inclusive ex-advogado do PCC. PCC, que foi criado em São Paulo, quando o bandido Michel Temer era secretário de Segurança Pública lá.
Agora vocês imaginam esse homem levando o exército para o Rio de Janeiro para combater o PCC. Hoje de manhã, o exército brasileiro perdeu, nesse confronto lá, um sargento. Esses bandidos vão responder por essa vida. E vão responder pesado. Porque o oficial que está comandando lá, inclusive aqui, está o pedido de prisão dele. E eu já oficiei os fuzileiros navais do Rio de Janeiro, que estão sob a minha requisição e o meu comando direto, para assim que sair o pronunciamento aqui da Polícia Federal, os fuzileiros já comecem a prisão desses bandidos lá. Porque a bandidagem comum resta na mesma situação do país, em massacre. E, nessa condição, cobertos pela legítima defesa. A legítima defesa pessoal deles. E o que é mais fenomenal, e você tem de admitir porque é constitucional, é jurídico, os bandidos comuns do Rio de Janeiro se erigiram pelo ataque da bandidagem ideológica do poder em equipamento de autodefesa da Constituição e de legítima defesa social, econômica, política, cultural e histórica da nação. A bandidagem comum, tanto aqueles que estão fora sendo atacados lá, quanto os outros que começaram a ser atacados nos depósitos prisionais. Eu, como magistrado de Estado, tenho de proferir a Constituição em cima do fato político, em cima da incongruência no processo histórico. E o pronunciamento da Constituição nisso é reconhecer que os bandidos comuns estão protegidos pela legítima defesa. E além disso, repito, instituídos na Constituição como equipamento de autodefesa dela. Então, esse é o estado paralelo de bandidos que está instalado no Brasil. Esse estado paralelo de bandidos, a partir desta providência que eu, como interventor constituinte interino da República, encarnando o povo no exercício direto do poder, providenciei junto à instituição que a Constituição identifica para esse problema. Requisitei para se compor com a Polícia Federal na prisão desses bandidos. Os fuzileiros navais, está aqui a requisição, fiz hoje. E, inclusive, colocando os fuzileiros navais sob o meu comando e autoridade direta. Ontem, já
requisitei a guarda presidencial, também para auxiliar a Polícia Federal. Então, nós não estamos brincando em serviço. E foi muito a propósito a entrevista do grande profissional Marcelo Marretas, do meu querido estado do Mato Grosso. E chegando lá, no Ministério da Marinha, também um oficial me coloca a mesma questão. E estou esclarecendo então agora a nação. Estamos com esse estado paralelo de bandidos, terroristas, agora em confronto com a bandidagem de campo no Rio de Janeiro, onde já mataram líderes do PCC, que se criou quando o bandido Michel Temer era secretário de Segurança Pública. E quando o seu ministro do Supremo Tribunal Federal era advogado deles. Então, diante disso, o Supremo Tribunal Federal decaiu da condição de Corte Constituinte como oráculo da Constituição para o povo. Quando escrevemos a Constituição, tivemos o cuidado de, no momento em que o povo exercia o poder diretamente, não houvesse absolutismo, não houvesse a possibilidade do povo colocar um ditador no poder, transformar a democracia numa ditadura. Então colocamos o Supremo Tribunal Federal com duas investiduras, a de Tribunal Judicial para o processo social e a de Corte Constituinte para o processo histórico. O processo histórico quando nele o povo exercesse diretamente o poder. Por conseguinte, a estrutura constitucional da democracia constitucional forense militar brasileira é absolutamente perfeita. Tão perfeita, tão bem equipada, que a gente está destruindo o estado paralelo de bandidos que eles estabeleceram no Brasil pela via forense. Evidente que não descartamos o momento das forças armadas terem de cumprir a decisão forense do povo no exercício direto do poder. Mas aí não há arbitrariedade, não haverá violência militar, mas sim serão os militares cumprindo decisão forense do povo no exercício direto do poder. Agora, passando tudo isso pela instituição do Supremo Tribunal Federal, com o grande desprazer que eu sinto como jurista, de ter de chamar os ministros pelo nome que a Corregedora Nacional de Justiça, ministra Eliane Calmon, lhes deu: bandidos escondidos atrás da toga. Porque o princípio universal de direito acusatório estabelece: quem se associa a bandido ou a quadrilha de bandidos se faz autor dos crimes por eles praticados. Então, os ministros que não foram colocados lá pelos bandidos que estão no poder
no momento em que eles receberam 2 bandidos, porque aqueles que amedrentaram o Supremo Tribunal Federal, nomeados por bandidos, sem mandatos, terroristas, em atentado aberto contra a Constituição, incluir os 9 ministros como seus iguais. A partir dessas 2 nomeações, os 9 ministros, dentre eles, tenho de reconhecer o grande, extraordinário ministro Gilmar Mendes. Mas eu, como magistrado de Estado, tenho de emparelhar os 11. Porque o ministro Gilmar Mendes, que fica indefensável, porque é um grande jurista, um grande constitucionalista, um grande advogado, ele deveria, ao invés de ter derrubado o circo em cima dele, como ele fez, ele ter sido claro, ter acabado com o Supremo Tribunal Federal. E ele podia ter feito isso. Porque eu vou fazer. Assim que o prazo nesse expediente aqui tiver expirado. É uma pena. Porque vocês vão ver consequências que momentaneamente vão, inclusive, julgar as pessoas de pouco entendimento contra mim. Mas eu sou o magistrado de Estado, autoridade máxima no saber jurídico. E então eu não posso me calar diante dos descalabros constitucionais. Muito obrigado e Deus vos dê bom sono.